Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o 30º domingo do tempo comum, em que o evangelista Lucas, ali no capítulo 18, de 9 a 14, nos mostra que a liturgia, né, e propriamente aquilo que este domingo nos convida, é ver que ela é verdadeiramente um convite a avaliarmos a qualidade da nossa oração. Quem se considera justo não fala com Deus, mas consigo mesmo. Contempla então suas virtudes e suas obras e não celebra a misericórdia do Pai. Quem, no entanto, se considera pecador, reconhece a própria miséria e atrai a misericórdia de Deus. Como são então nossas orações? A quem nos dirigimos? De que falamos em nossas orações? Como são as nossas liturgias? Qual é a nossa participação? Vejam que a oração pode ser de louvor, súplica ou agradecimento. Quando de louvor, é louvor a Deus, não ao orante. O louvor a Deus não pode andar junto com o orgulho de si mesmo e também o desprezo do outro. Parafraseando, quem sabe, João, que nos diz: não se pode louvar a Deus a quem não se vê e desprezar o irmão a quem se vê. Quem diz que louva a Deus, mas condena o irmão, é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Na parábola que nós temos no Evangelho de hoje, Jesus faz uma crítica aos que estão seguros de sua própria justiça e cujas atitudes Jesus já havia criticado, lá, por exemplo, em Lucas 5, 32, 15, 7, ou mesmo 16, 15. Na verdade, um apelo à prática da humildade. O fariseu cumpre de fato as práticas piedosas de sua seita, e nisso encontra a certeza da sua justiça. Mas ele não espera nada de Deus. Também, o coletor de impostos diz a verdade: ele é pecador. É justamente essa confissão sincera que o abre para Deus e para a sua graça. A justiça que o fariseu pretende adquirir por suas obras é um dom que só Deus pode conceder. Assim também para todos nós. Nos diz lá então que o texto, e aí a gente pode trazer para os nossos dias, quando nos perguntamos até que ponto a religião nos torna melhores enquanto seres humanos. Ter uma religião nos humaniza, nos torna mais capazes de compaixão e de solidariedade para com o próximo, para quem sofre? Será que o fato de sermos pessoas religiosas nos dá um certo orgulho e nos faz pensar que somos melhores que os demais seres humanos? Jesus, que nasceu dentro da religião judaica, ao crescer se deu conta que sua religião havia se fechado em si mesma, afastando-se das pessoas que mais precisavam da salvação. E principalmente um grupo, em especial os fariseus. Algo que preocupava muito Jesus era essa presunção religiosa dos fariseus. Aquilo que ele chama de o fermento dos fariseus. Que em Marcos 8,15 isso fica mais evidente. A presunção de se acharem salvos, uma presunção então que tinha como outro lado da moeda o desprezo pelos outros. Eu estou salvo, os outros estão perdidos. Eu estou na luz, os outros vivem na escuridão. Eu enxergo, os outros estão cegos. Até que ponto essa presunção não está também em nós? Já foi constatado que muitos católicos, muitos que se dizem cristãos
hoje em dia, sofrem de uma doença chamada soberba espiritual. E essa soberba faz com que eles se achem mais católicos do que o Papa e mais fiéis à doutrina do que os nossos bispos. Essa soberba espiritual faz com que justamente alguns deles postem em suas redes sociais frases do tipo: o Papa Francisco não me representa, o bispo não me representa, a CNBB não me representa. Fariseus hipócritas. Jesus mostra no Evangelho de hoje que a nossa soberba espiritual ou a nossa humildade aparecem na hora em que vamos fazer nossa oração. Durante a sua oração, uma pessoa que sofre de soberba espiritual exalta a si mesmo perante Deus, enquanto que, ao mesmo tempo, despreza os outros que não pensam como ela, que não são boas como elas se julgam ser. O grande problema é que no coração de um fariseu, de uma pessoa cheia de si, não há espaço nem para Deus, nem para os outros. Só cabe ali o seu próprio ego. Pior ainda, uma pessoa que sofre de soberba espiritual não sente a necessidade de ser salva. Pelo contrário, ela já se presume salva e julga os outros como pessoas perdidas, sem salvação. Pessoas das quais ela procura se manter distante, chegando até mesmo a sentir ódio dessas pessoas. O contrário da soberba espiritual é a humildade. O coração de uma pessoa humilde é como um jarro vazio. Ali cabem os outros e ali cabe, sobretudo, Deus. A oração da pessoa humilde jamais expressa a presunção em estar salva, mas a consciência de que ela necessita ser salva. Diferente do cristão fariseu, o cristão humilde nunca olha aos outros como pecadores desprezíveis, mas enxerga a si mesmo como pecador e necessitado da salvação, a exemplo do apóstolo Paulo, quando diz: Cristo, Jesus, veio ao mundo salvar os pecadores, e eu sou o primeiro que necessito ser salvo. Após mostrar o contraste da oração da pessoa soberba e da pessoa humilde, Jesus chama a atenção justamente para o efeito que a oração produziu em uma pessoa e também em outra. O homem que se reconheceu pecador e necessitado de salvação voltou para casa justificado, enquanto que o outro não. Voltar para casa justificado pode ser compreendido, então, como voltar para casa curado, transformado, liberto, salvo. Assim como a condição para ser curado é ter consciência da própria doença. A condição para ser justificado é ter consciência do próprio pecado. Então, para compreendermos a importância do termo justificado, precisamos nos lembrar de 3 verdades bíblicas. Diante de ti, nenhum ser humano será declarado justo, como nos diz o Salmo 143. Não existe pessoa justa, não existe um sequer, todos se transviaram e se corromperam, como nós temos em Romanos 3. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus, que também está em Romanos 3. A justificação não é um prêmio que eu recebo pelos meus esforços ou pelos meus méritos, mas unicamente graça. Graça que me foi concedida na cruz de Cristo. Eu não sou um homem justo, sou um homem miserável e pecador, mas que foi gratuitamente justificado, isto é, tornado justo pelos sofrimentos de Cristo na cruz. Tomemos cuidado
com o fermento dos fariseus, que é a soberba espiritual, a presunção em ser uma pessoa de bem, enquanto julga os outros como se fossem pessoas do mal. Não sejamos escândalo para o mundo. Não permitamos que a religião nos torne, então, arrogantes e cheios de nós mesmos, olhando os outros de cima para baixo, pior ainda, ignorando os demais. Não nos esqueçamos da advertência de Santo Agostinho, que dizia: há pessoas que estão dentro, mas vivem como se estivessem fora. Há pessoas que estão fora, mas vivem como se estivessem dentro. Aprendamos com Jesus, como o Papa Francisco e com tantas pessoas que, mesmo fora da igreja, escolheram descer o degrau da soberba para se colocarem junto daqueles que estão abatidos e humilhados. Justamente porque essa continua sendo a escolha de Deus. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Não somos melhores nem piores do que os outros, somos iguais. Se recebemos a graça de podermos seguir o chamado de Jesus, seguir os mandamentos de Jesus, nem por isso devemos nos considerar melhores que os outros. Somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Nos ensina Jesus. Pois a quem muito foi dado, muito será pedido também. Portanto, se conhecemos de fato a palavra de Deus e vivemos de acordo com Ele, como Ele nos ensina, ainda assim, não devemos nos orgulhar, pois dependemos sempre da graça de Deus. O Papa Francisco nos ensina que a todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além de seus defeitos e também de suas quedas. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando a cena ali no templo. Peço aquilo que quero. Reconhecer-me pecador e ao mesmo tempo solidário com a miséria de todos os meus irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo aberto para acolher a misericórdia de Deus. E buscando tirar proveito, me identifico com aquele fariseu. Olho também, o publicano e procuro escutar aquilo que Jesus diz, o seu olhar de ternura para a miséria humana. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.